Olá pessoal, nós vamos conversar nesta aula sobre a organização dos serviços de saúde no Brasil. Como já discutimos anteriormente, o atual sistema de saúde brasileiro é resultado de uma série de discussões e de estudos realizados por sanitaristas brasileiros desde a década de 60. E este desejo de construir um sistema que fosse mais abrangente e que acolhesse adequadamente a população brasileira se reforçou frente às dificuldades encontradas ao longo das décadas de 1960 e 1970. No ano de 1980, a Organização Mundial da Saúde realizou uma conferência em Alma-Ata, no Cazaquistão, para discutir a organização dos serviços de saúde ou dos sistemas de saúde no mundo todo. E deste encontro surgiu uma proposta que deveria ser divulgada e fortalecida em todos os países, principalmente nos países em desenvolvimento, que era a de que a saúde deveria ser encarada como um bem universal e que deveria atingir a todas as pessoas da Terra no limiar do século XXI. Uma proposta bastante arrojada, uma vez que naquele momento vários países, principalmente os países em desenvolvimento, enfrentavam problemas sérios de recursos e de organização dos seus sistemas de saúde. Para complicar um pouco essa proposta, o mundo vivia então um movimento que foi conhecido como onda neoliberal. Em vários países do mundo, os governos foram assumidos por pessoas que defendiam o afastamento do Estado, a diminuição do Estado, o encolhimento do Estado, afastando-o de várias atividades rotineiras no dia a dia dos seus países. Essas pessoas acreditavam que saúde, educação, além das atividades comerciais gerais, deveriam ser passadas para a iniciativa privada e o governo deveria se abster destas funções, inclusive, ou, se permanecesse nelas, deveria ter um papel secundário neste processo. Portanto, esta onda neoliberal, como ficou conhecida, afetou diretamente as propostas de políticas sociais implementadas em diversos países e a saúde foi diretamente afetada por este pensamento. No começo dos anos 90, o Banco Mundial, organização que estuda, analisa, acompanha o desenvolvimento econômico dos países e que financia ações, projetos, principalmente nas áreas sociais, nos países em desenvolvimento, o Banco Mundial lançou um documento, fruto de um estudo, onde eles concluíam que os países em desenvolvimento e os países, de uma maneira geral, deveriam investir em saúde como uma política de Estado, algo que fosse duradouro e que fosse encarado para um período que ia além da duração do mandato de um determinado partido político. Assim como havia sido feito nos países europeus após a Segunda Guerra. Este estudo afirmava ainda que a análise custo-benefício mostrava que este tipo de proposta era muito vantajosa economicamente. Recursos necessários para organizar um
a saúde nos países em desenvolvimento seriam recursos bem gastos, porque trariam benefícios futuros. Uma população saudável é uma população produtiva, uma população que teria condições de ser produtiva e de fazer movimentar a economia. Outra coisa importante que esse estudo mostrava é que o setor público não poderia ficar afastado dessa função de organização da assistência médica, de planejamento e execução dos sistemas de saúde. Também mostrava o Banco Mundial a importância de construir sistemas universais que fossem abrangentes, que fossem destinados a toda a população. E que os governos deveriam atuar coordenando esses processos, mas não isoladamente. Num processo de parceria tanto com organismos sem fins lucrativos, quanto com representantes da iniciativa privada, do setor privado, que poderiam vender serviços e fazer parte desta nova estrutura de um sistema de saúde. Neste momento, o Brasil vivia uma situação muito ruim em termos de organização da estrutura de saúde no país. A função do Estado brasileiro, naquele momento, era de um organizador de consumidores, direcionando os financiamentos públicos, que na maioria das vezes eram destinados à iniciativa privada, e trabalhava tentando conciliar interesses de prestadores de serviço, que, como nós podemos lembrar das aulas anteriores, vendiam serviços para o Estado, faziam atendimento da população, não de toda, mas daquela que estava coberta pelo contrato de trabalho. E mesmo assim, mesmo tendo apenas esta função administrativa, sem grande empenho na parte executiva, a situação ainda era ruim e nós vivíamos um estado de desorganização do sistema, com sobreposição de serviços e segmentos atuando, enquanto que a maior parte da população vivia desamparada na questão da atenção à saúde. Dentro deste contexto, o que era preciso no Brasil era efetivamente organizar um sistema de saúde que, para funcionar de maneira adequada, precisaria priorizar o combate à pobreza e à exclusão social, porque era essa a situação do Brasil naquele momento. Fazendo isso, o objetivo seria o da universalização da atenção à saúde em todos os níveis de complexidade, do mais simples ao mais complexo. Fatalmente, o resultado dessa intervenção seria a melhoria da saúde. Quando se pensa na palavra sistema, se pensa numa estrutura onde eu tenho várias partes, essas partes estão articuladas e elas funcionam de maneira organizada para produzir um resultado final comum. E esta articulação tem que se dar da melhor maneira possível para otimizar esse resultado, para obter o resultado desejado. Quando a gente fala de um sistema de saúde, a gente também está falando de uma estrutura que precisa funcionar de maneira adequada, de uma estrutura que vai atender problemas de diferentes complexidades. Portanto, eu tenho que ter locais
que vão receber as pessoas, que vão atender as pessoas. Estes locais são os chamados serviços de saúde. Então, o serviço de saúde nada mais é do que o local onde a pessoa é atendida e são feitas ações no sentido de promover a saúde, evitar o aparecimento da doença, diagnosticar a doença, tratar a doença, recuperar o doente. Todas essas ações precisam ser desenvolvidas em locais específicos. E estas ações, dependendo da sua complexidade, elas podem ocorrer desde a casa do indivíduo, por exemplo, na visita de uma equipe de estratégia de saúde da família, ou, dependendo da complexidade do problema, vai ter que ser realizada a atividade num hospital de alta complexidade. O que nós vemos nessa imagem é a proposta ideal de como se organiza um sistema de saúde. Um sistema de saúde precisa ser um bom sistema de saúde, o nosso sistema de saúde. Ele precisa ser universal. Ele precisa dar atendimento integral. E quando nós falamos de atendimento integral, nós estamos falando de atender as necessidades mais simples ou as necessidades mais complexas. E isso está dividido basicamente em 3 esferas de atendimento: o nível primário de atenção, o nível secundário de atenção e o nível terciário de atenção. Para o sistema conta deste atendimento, ele precisa ter locais para atender a população que vão fazer atividades dentro de cada uma dessas esferas de complexidade de atendimento. Lembrando que estes locais podem ser o próprio domicílio ou, nos casos de maior complexidade, no nível terciário, os hospitais altamente especializados. Então, nós temos, por exemplo, hospitais gerais. Todos conhecemos hospitais gerais. Mas nós temos hospitais que são famosos por fazerem um determinado tipo de atendimento. E o nome deles já diz isso. Então, por exemplo, eu tenho hospitais que se chamam Instituto do Coração, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. O nome já diz a qual atividade este serviço está dedicado. Agora, eu tenho hospitais gerais, né? Hospital Geral por exemplo, na cidade de São Paulo, Hospital Geral da Zona Leste, Hospital Geral de Sapopemba, Hospital Geral do Grajaú. Eu já tenho aqui um atendimento mais geral de todas as especialidades, com menor nível de especialização, mas atendendo diferentes especialidades. Então, a estrutura precisa existir, os equipamentos públicos precisam existir para fazerem a sua função da melhor maneira possível dentro dos níveis de complexidade do atendimento.